Apesar de espernear muito, Bolsonaro teve que depor na Polícia Federal hoje. Ele ficou em silêncio durante os 15 segundos que esteve lá e logo depois já saiu. Mas isso não significa que o esforço da Polícia Federal foi em vão. A gente vai entender o porquê que não foi em vão e tudo sobre esse depoimento, tentativa de depoimento, enfim, agora no Plantão do Meteoro. Vamos falar desse depoimento. Eu vou chamar aqui do meu lado a Sofia Labanca, que já está na tela. Sofia, seja muito bem-vinda novamente. Quer dizer que foi muito rápido, né? Foi um drops de depoimento? Pois é, né? Foram 15 minutinhos, 15 minutinhos, 15 segundinhos, tanto faz, né? Porque o Bolsonaro entrou e fez uso lá do direito constitucional dele ao silêncio e não falou nada, não falou nada. Ele tentou evitar esse depoimento de tudo quanto é jeito, né? Foram 3 vezes que o Xandão teve que dizer que, olha, você vai ter que depor sim, não adianta dizer que não, você vai ter que depor. E acabou rolando esse depoimento, mas ok, daí você pode estar pensando, mas o Bolsonaro ficou quieto, então quer dizer que não rolou nada? Na verdade, não, porque foram 24 depoimentos em um único dia, sabe? Hoje, dia 22 de fevereiro, ali no horário das 2h30 da tarde, às 14h30, em diferentes cidades, várias cidades do país, estavam rolando aí 24 depoimentos. Entre as pessoas que estavam dando depoimentos, estavam ali, além do Bolsonaro, estava o Augusto Heleno, o Braga Neto, estava o Anderson Torres, né, que foi o ministro da Justiça e Segurança Pública do Bolsonaro, estava o Paulo Sérgio Nogueira, o ministro da Defesa do Bolsonaro, estava o Marcelo Câmara, que foi preso preventivamente na Tempus Veritate, que era secretário especial da Presidência da República, assessor especial da Presidência da República. Estava o Almir Garnier, que era o comandante da Marinha durante o governo Bolsonaro, que foi aquele que aceitou a ideia do golpe. Estava o Valdemar da Costa Neto, que é que é o presidente do PL, que não era para ser preso na Tempus Veritate, acabou preso, porque encontraram uma arma ilegal e pepita de ouro de garimpo ilegal com ele. Estava o Ailton Gonçalves de Moraes Barros, que é aquele assessor do Mauro Cid, né, da equipe do Mauro Cid, que ajudou a falsificar o cartão de vacinação do Bolsonaro. Estava o Felipe Martins, assessor de assuntos internacionais da presidência, que levou a minuta golpista para o Bolsonaro. Então você vê muita gente aí prestando depoimento, tudo de uma vez só. Alguns desses depoimentos já acabaram, outros ainda não, né, no momento Toda a que nós estamos patotinha ao mesmo gravando. tempo? Exato. E daí, o que a gente tinha lá era 5 generais e 4 estrelas. Primeira vez que você vê isso, né? 5 generais e 4 estrelas no Brasil prestando depoimento ao mesmo tempo. E a coisa ficou tão tensa, mas tão tensa, que o Comando Militar do Planalto chegou a preparar uma cela para se alguém fosse detido. Você vê o nível. Já deixa a casa pronta já. Pois é. Mas, enfim, o ponto é, Bolsonaro não quis falar. A gente pode ver lá na Globo News, a gente já tem aí algumas informações. Vamos ouvir então. Mas já sabemos que o ex-presidente Jair Bolsonaro também deixou a sede da Polícia Federal e os advogados dele estão aqui atrás falando com a gente, conversando com os jornalistas a respeito do que aconteceu. Eles, de fato, confirmaram que o ex-presidente Jair Bolsonaro ficou em silêncio. Paulo Bueno, que é o advogado que está respondendo aos questionamentos dos jornalistas, está dizendo que não foi só uma utilização de um direito que é garantido pela Constituição, mas também uma estratégia da defesa. Segundo os advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro, eles não tiveram acesso à integralidade dos autos e, por conta disso, a orientação dos advogados que acompanham o ex-presidente Jair Bolsonaro foi para que ele ficasse em silêncio no depoimento que estava marcado para hoje. Lembrando que nesta quinta-feira a Polícia Federal agendou diversos depoimentos simultâneos para apurar a tentativa de golpe. O Paulo Bueno, advogado que representa o ex-presidente Jair Bolsonaro, está negando que o ex-presidente tinha qualquer defesa em relação a uma tentativa de golpe nessa conversa com os jornalistas. Outros
responsáveis que estão diretamente, responsáveis no governo Bolsonaro e que estão envolvidos na suspeita que está em investigação pela Polícia Federal ainda são ouvidos. Eu destaco que nós acompanhamos, vimos entrar aqui o general Augusto Heleno, que era o comandante do Gabinete de Segurança Institucional, que aparece na reunião bastante exaltado, que fala que ia infiltrar agentes da ABIN, assim como vimos Braga Neto, que foi o candidato a vice na chapa do ex-presidente Jair Bolsonaro, que também aparece em conversas que já foram registradas pela Polícia Federal, fazendo ordens para que aqueles que não estivessem alinhados com o entendimento do golpe fossem prejudicados nas redes sociais. A gente observa a movimentação, vocês estão vendo? Os colegas da imprensa passando atrás de mim. Isso. Então, mas é interessante a gente pensar nisso, né? 24 depoimentos ao mesmo tempo. Isso é uma estratégia, sabe? Não foi acidental isso, não foi para economizar tempo. A ideia é que os investigados não possam compartilhar informações entre si sobre o que está sendo dito, né? Se você vai lá, faz depoimento de um, depois esse sai, faz o depoimento do outro, e do outro, um já vai avisando o outro do que foi perguntado, do que ele falou, e as pessoas poderiam estar planejando aí o seu discurso um de acordo com o outro. Se você faz depoimento com todo mundo ao mesmo tempo, não tem como rolar essa articulação aí nas versões, é mais fácil você pegar algum tipo de contradição e assim por diante. E essa não é a única estratégia que a Polícia Federal está usando. Tem uma outra, a gente pode ir lá para a coluna do Guilherme Amado, no Metrópolis, que fala, terá estratégia surpresa para interrogar Bolsonaro e outros hoje. Eu não sei o quanto que é surpresa, sendo que o jornal já estava contando antes do depoimento começar. Mas da gente descer ali um pouquinho, no segundo parágrafo do texto vai contar, né, que as equipes que conduzirão as investigações vão se comunicar durante os depoimentos, de maneira que um delegado poderá saber o que o outro investigado está falando em outra sessão e poderá usar essas informações no interrogatório que está fazendo. Assim, será possível, por exemplo, ao questionar general Heleno, usar algo que o seu colega de farda, Ministério Golpismo, Braga Neto, acabou de falar em outra sala da Polícia Federal, e com isso desestabilizar alguém que pretendesse ficar calado. Então, já esperando, vão ficar calado? Você vai ficar calado? O teu coleguinha ali na outra sala falou isso aqui para mim. Você tem certeza que você vai ficar calado? É essa a ideia. A gente vê muito isso em séries tipo Law and Order, né? Que o pessoal precisa fazer essas jogadas aí para conseguir tirar alguma coisa das pessoas. Exatamente. E olha, isso pode funcionar, porque daí a gente indo para outra reportagem do Guilherme Amado, a gente vai ver ali, Bolsonaro teme que Valdemar costure acordo com o STF pelas costas. O temor é que Valdemar esteja vislumbrando um acordo pelo qual se salve, dando costa a costa aos outros. Então, a paranoia de que seu coleguinha pode estar te delatando já existe. Já existe. Você vê que existe um receio entre eles, né, em relação à confiança de um com o outro, né? Poxa, veja bem, o que pode acontecer lá? Já tem que ficar aqui ligado também. Pois é, e a gente viu, o Cid delatou muita gente, né? Exatamente. O Cid entregou muita coisa. Esse pessoal aí, as mãozinhas se soltam bem rapidinho. E já que falamos no Mauro Cid, podem vir mais delações premiadas por aí. A gente pode ir para um vídeo lá da CNN Brasil que vai contar isso pra gente. Vamos lá, então. Conta o bastidor agora das expectativas da Polícia Federal. Porque a delação premiada, fechada pelo ex-ajudante de ordens Mauro Cid, pode não ser a única na investigação da Força Policial sobre um plano golpista. Agentes da Força Policial com quem eu conversei hoje me disseram que acreditam que mais envolvidos no episódio podem fechar acordos de colaboração premiada. A aposta tem sido em relação a investigados que foram presos neste mês. Entre eles, o coronel Marcelo Câmara, braço direito de Jair Bolsonaro. Inclusive, quando Jair Bolsonaro deixou o Palácio do Planalto, ele continuou como aqueles assessores que são pagos pela Casa Civil para ficar com o ex-presidente. Ele também é tido como um dos responsáveis pela ABIN paralela. O entorno do militar nega que ele tenha disposição neste momento em fechar uma delação premiada. Outro investigado que está no radar da Polícia Federal é o militar Rafael Martins de Oliveira. Segundo a investigação da Polícia Federal, ele teria negociado recursos
com o ex-ajudante de ordens Mauro Cid para subsidiar a viagem de manifestantes do Rio de Janeiro a Brasília. Então, a Polícia Federal agora aguarda o movimento das defesas desses que foram presos na operação neste mês, para saber se eles fecharão ou não uma delação premiada, porque a Polícia Federal quer encerrar essa investigação ainda neste ano. Aí, então, guardemos esses falando nomes. de Tarcísio, Marcelo Câmara e Rafael Martins de Oliveira. Pode vir aí os Mauro Cid, capítulo 2 e capítulo 3, logo, logo. Tem muito episódio para acontecer ainda nessa trama. A gente tá vendo que boas casas já estão caindo, né, Sofia? E existe uma preocupação muito grande de todos que estão lá depondo, porque pode ainda alguns combinarem de jogar a culpa no outro. Existe ainda essa preocupação. Então, me parece acertada a estratégia da Polícia Federal, Sofia. O que você acha? Eu acho que sim. Eu acho que a Polícia Federal, assim, ela já está bastante escolada, né, com relação a essas tramas. A gente já viu, já teve aí a delação do Mauro Cid, já teve a Operação Tempus Veritatis, já está lá na 20ª e não sei quantas fases da Operação Lesa Pátria. Então, os policiais federais já adquiriram muita experiência de como lidar com esse pessoal. E a gente vai acompanhando, porque isso é algo que não pode passar barato. Essas pessoas têm que pagar, isso não é uma questão de vingança, não é uma questão de perseguição, é uma questão de evitar que isso aconteça de novo, né? A gente não pode deixar que isso aconteça de novo, e para isso a gente não pode deixar ninguém escapar. É aquele debate isso, debate que a gente está ouvindo lá nos Estados Unidos, né? Que lá não evoluiu tanto e pode estar voltando num patamar parecido. Exatamente. A gente vai acompanhar, a gente vai continuar acompanhando toda essa investigação. Sofia, obrigado pela sua participação, viu? Eu que agradeço. Até mais, Lúcio. Até mais. E você também, deixa o seu comentário, diz aí o que você acha que vai acontecer aí nos próximos episódios dessa série, que tá interessantíssima de acompanhar, hein? E para você que acompanhou a gente até agora, muito obrigado, se inscreve no canal e a gente tem muita coisa legal para os nossos membros. Então eu vou deixar na tela para você o QR Code para você se tornar membro aqui do Meteoro. Um grande abraço, até o próximo plantão.